Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e bem-vindos aí a mais uma aula de ciências. Essa aula nós temos como tema Na Onda da Luz. Bom, para a gente dar início à nossa aula de hoje, nós vamos iniciar com a retomada do conteúdo, certo? Que é a correção da atividade da aula anterior, que é a página 57 do caderno de atividades. Bom, a página 57 inicia com a questão 8, que diz assim: existem muitos problemas de saúde que podem fazer com que uma pessoa perca a audição. Além disso, algumas pessoas já podem nascer com deficiência auditiva, porém, isso não impede que elas se comuniquem. Assinale as formas com que as pessoas surdas ou com alguma deficiência auditiva podem perceber os sons do ambiente e ou se comunicar. Então, vamos lá. Nós temos aí a primeira imagem e tem aparelhos auditivos. E aí, as pessoas com problemas de saúde aí, com perca de audição, elas podem usar os aparelhos auditivos para se comunicar, para perceber os sons do ambiente? Sim, né, gente? Então, a gente vai marcar o xizinho aí nessa primeira imagem, no primeiro quadrinho aí, tá bom? Agora, nós temos outra aí, imagem, que é a bengala e o cão-guia. Aí, essa imagem, a gente vai assinalar? Não, né? Por quê? Porque essa daí já é uma deficiência visual, né? A bengala é usada para pessoas que têm problema na visão, tá certo? Então, essa daí a gente não vai marcar. Na outra imagem, nós temos língua brasileira de sinais, que é a Libras. Então, nós vamos marcar essa daí. Os surdos usam essa língua para se comunicar? Sim, né, gente? Com certeza eles usam essa língua. Nós temos outra aí, a vibração do som pelo tato. Pelo tato, pela mão, eles conseguem tocar para sentir a vibração do som. Então, essa também é uma maneira dele sentir a presença do som, tá bom? Então, aí vocês também vão marcar essa imagem aí. E ainda nessa imagem, tem aí o Você Sabia. Então, Ludwig van Beethoven foi um grande compositor e pianista. Ele escreveu uma das mais belas músicas clássicas, a Nona Sinfonia, sem escutar som algum. Pessoas surdas ou com deficiência auditiva podem aprender e tocar instrumentos musicais tão bem quanto pessoas que escutam. Elas aprendem a sentir as diferentes vibrações emitidas pelas notas nos instrumentos musicais. Isso não é demais? Olha aí, gente, que interessante, né? Você já sabia disso? Muito interessante. Questão 9. Desembaralhe as letras para completar as frases e descubra hábitos saudáveis para cuidar da audição. Então, nós temos aí as letras, a imagem, né? Abaixo da imagem nós temos as letras embaralhadas e você iria desembaralhar as letras para que vocês completassem aí a frase. Então, na primeira tem assim, evite escutar aí sons altos, principalmente quando estiver usando fones de ouvido. A gente comentou sobre isso, né, gente? Que prejudica a audição. Você pode ter um problema futuro aí se você usar o fone de ouvido no volume muito alto, certo? Cuidado aí. A outra imagem também mostra aí uma pessoa, né, trabalhando e tem umas letrinhas aí embaralhadas que você vai ver qual é a letra para formar a frase. Em ambientes de trabalho muito barulhentos, é importante utilizar protetor auricular. Esse que está mostrando aí na imagem, né, que o homem está utilizando para trabalhar.
Bom, aqui nós encerramos a correção da atividade, né, que ainda era referente ao capítulo anterior, que foi da prova parcial, né? E a gente na aula anterior já iniciamos o próximo capítulo, não é isso? Que tem como tema, o próximo capítulo nós iniciamos na aula passada. Ele vai ter como tema investigando a luz. E aí nós iniciamos, é o capítulo 4. Nós, na aula anterior, estudamos a página 21 e hoje nós vamos dar início na página 22, certo? Então, guarda aí o caderno de atividades e agora abra a apostila na página 22 para que a gente possa dar início ao nosso conteúdo, tá certo? Então, na onda da luz. Assim como o som, a luz é um tipo de onda que se espalha até chegar aos nossos olhos. Contudo, diferentemente do som, que não se propaga, ou seja, se espalha, na ausência de ar, a luz pode viajar pelo espaço sideral. Um exemplo disso é a luz do Sol, que chega todos os dias até o nosso planeta. Então, já vimos aí, ele já mostra bem uma diferença, né, entre o som e a luz. Qual é essa diferença que ele frisa bem aí nesse parágrafo? Então, ele diz que a luz é um tipo de onda que se espalha até chegar aos nossos olhos. Contudo, diferente do som, que não se propaga, ou seja, o som ele não se espalha na ausência de ar, né? E a luz não, ela pode viajar pelo espaço sideral. E um exemplo disso, ele diz a luz do Sol, que chega todos os dias até o nosso planeta. Então, tá mostrando aí para vocês a imagem, né? Onde diz, a luz do Sol viaja pelo espaço e chega à Terra e a outros planetas. No lado em que é noite, os continentes aparecem iluminados pelas lâmpadas. Então, está mostrando aí para vocês a luz do Sol e o lado do planeta que está sendo iluminado pela luz do Sol é dia, não é isso? A parte que não está sendo iluminada é noite, tá bom? Então, a luz é produzida pelo Sol, pelo fogo, pelas lâmpadas e até por alguns seres vivos, como os vagalumes. Nesse caso, dizemos que são corpos luminosos, porque produzem a própria luz. Então, gente, preste atenção. O que são corpos luminosos? São aqueles que produzem a própria luz, tá bom? Não esqueçam disso. Exemplo, o Sol. O Sol ele produz a própria luz? Sim. As lâmpadas produz a própria luz? Também. O fogo? Também. Os vagalumes, né? Aqueles insetozinhos que ele passa uma luz, né? Então, eles também produzem luz própria. Então, todos que produzem luz própria são chamados de corpos luminosos, certo? Dando continuidade, aí ele mostra aí o Sol é um corpo luminoso, pois produz a própria luz. Os corpos luminosos são considerados fontes de luz. O Sol e as outras estrelas são fontes de luz natural. Já as lâmpadas ou as telas de computadores são fontes de luz artificial, pois foram desenvolvidas pelos seres humanos. Então, nós temos aí os corpos luminosos, não é isso? E que são são considerados fontes de luz, certo? Fontes de luz porque eles vão transmitir a luz, né? Vão passar para a gente a luz. E nós temos ainda dois tipos dessa fonte de luz. Nós temos a natural, que o exemplo que ele dá aí é a luz do Sol, não é isso? E nós temos também as artificiais, que é a lâmpada, né, que a gente tem na nossa casa, a luz aí, ó, do computador, tá certo?
Então, essas são luzes artificiais. Por quê? Porque foram produzidas pelo ser humano, tá certo? Então, dando ainda continuidade, ele diz o seguinte: quando um corpo não produz luz, mas reflete a luz que recebe, ele é chamado de iluminado. Então, de novo, vamos prestar atenção. Quando um corpo não produz luz, mas reflete a luz que recebe, ele é chamado de iluminado. A terra, a lua, uma maçã ou um livro são exemplos de corpos iluminados. Por que são exemplos de corpos iluminados? Porque eles conseguem refletir a luz, tá certo? Então são chamados de corpos iluminados. Ele não produz a luz, mas ele reflete a luz, certo? Por isso que eles são chamados de iluminados. Aí mostra para vocês na imagem, né? A lua é um corpo iluminado, pois reflete a luz do sol. Então, aí está mostrando a lua em Paraty, Rio de Janeiro. Ainda falando sobre esse assunto, nós vamos falar um pouquinho sobre a luz e os materiais. Então, vamos lá. Você consegue identificar o que está atrás deste quadro? E aí, gente, nós temos aí um quadro, não é isso? Com uma folha branca, não é isso? E a gente consegue observar alguma coisa por trás desse quadro? Vocês conseguem ver alguma coisa? Então, o papel é um material opaco. O que é um opaco? Ou seja, ele não deixa a luz passar. Por isso, não conseguimos ver o que está atrás do quadro. Além do papel, a madeira, alguns tecidos e uma parede de tijolos são exemplos de materiais opacos. Opacos por quê? Porque ele não deixa a luz passar, certo? Então, por isso aí que a gente não consegue ver o que tem por trás desse quadro aí, dessa folha branca que ela está segurando. É isso por quê? Porque o papel é um material opaco. O que é opaco, que não deixa a luz passar, certo? E são exemplos de mais materiais opacos que alguns tipos de tecidos, por que não todos? Porque tem aqueles tecidos fininhos que você consegue ver o que tem por trás, né, dele. Mas tem aqueles mais grossos que você não consegue ver. A madeira, de jeito nenhum, né? A gente não consegue ver o que está por trás de uma madeira. É isso? E parede de tijolos, também a gente não consegue ver o que tem por trás da parede. Então, são chamados de materiais opacos, tá certo? Por quê? Porque ele não deixa a luz passar, certo? E agora? É possível ver o que está atrás deste outro quadro? Então, agora nós temos outro quadro. E agora, vocês conseguem ver o que tem por trás do quadro? Então, nesse caso, conseguimos ver o que está atrás do quadro, porque há um vidro preenchendo. O vidro, assim como o acrílico e alguns tipos de plástico, são exemplos de materiais transparentes, isto é, que deixam a luz passar. Então, olha aí, gente. Aí vocês conseguem ver o que está por trás desse quadro? Aí a gente já consegue ver sim, né? Que por trás do quadro nós temos aí o globo, né? Então, por que a gente consegue ver? Porque ele está coberto aí, né? Ele está na frente de um material que ele é transparente. O que é um material transparente? Ele deixa a luz passar. Então, a gente consegue ver o que tem do outro lado, certo? São exemplos de materiais transparentes. O acrílico, tá certo? Que parece com vidro, mas que não é. Geralmente é feito o box do banheiro, certo? Da cozinha, onde fecha ali, certo? Então, são exemplos de materiais transparentes. Por quê? Porque deixam a luz passar, certo? O vidro, alguns tipos de plástico,
plástico. Por que não todos? Porque também tem aqueles plásticos mais grossos, né? Mais escuro e a gente não consegue ver. Mas tem alguns que sim, dá para ver. Então, a luz deixa a luz passar. Então, são chamados todos esses materiais que deixam a luz passar, eles são chamados de transparentes, certo? Dando ainda continuidade, então diz assim: a luz se desloca sempre em linha reta, sendo bloqueada por materiais opacos, que a gente já estudou, não é isso? Opacos, que não deixam a luz passar, não é isso? Ou se mantendo em linha reta ao passar por materiais transparentes. Também já estudamos, desculpa. Porque materiais transparentes são aqueles que deixam a luz passar. Entretanto, existem materiais que não são opacos e nem transparentes, como o vidro fosco e o papel manteiga. Então, olha aí, gente, esse quadro novamente. Olha para a imagem olha o que você observa o que tem por trás dele. Tem como você ver nitidamente? Bem, não tem. Por quê? Porque ele está coberto aí, o quadro ele está com papel manteiga. Então, é um papel que ele é chamado de translúcido, tá certo? Por que ele é chamado de translúcido? Ele vai deixar a imagem fosca. Você viu na imagem anterior, nós temos aí, ó, a gente consegue ver direitinho o globo. Mas já agora nessa imagem, a gente não percebe, não vê com toda a nitidez, né? Não vê bem. Então, translúcido, fosco, tá certo? Então, ao atravessá-los, as ondas luminosas são desviadas e a imagem que vemos não é nítida, tá certo? Não é uma imagem nítida, tá uma imagem fosca, certo? E são exemplos de materiais translúcidos, quais são que ele diz? São o vidro fosco, não é isso? Aquele vidro também usado em box, certo? De banheiro, que a gente não consegue ver bem o que está por trás dele, né? E o papel manteiga, que é um papel utilizado aí, né, para fazer desenhos. Ele também não deixa a gente ver de maneira nítida o que tem por trás dele, certo? São chamados de translúcidos. Então, gente, só revendo aí o que a gente estudou, né? Os 3 tipos de materiais, né? A luz e os materiais. Então, os materiais eles podem ser opaco, transparente e translúcidos. Vocês entenderam bem a diferença, né? Dos 3, tá certo? Os exemplos aí dos 3, tá bom? E aí foi a continuação do nosso conteúdo que a gente iniciou na aula anterior, tá certo? Finalizando aí a nossa aula de hoje, que ainda não finalizamos o capítulo, mas vamos parar hoje nessa página, tá bom? E eu vou deixar a agenda para vocês. Então, a agenda vai ser da página 24 da apostila, certo? E caderno de atividades, página 58. Então, bons estudos. Qualquer dúvida, me procura no privado, tá certo? Que eu posso tirar as dúvidas de vocês, tá certo? E não esqueçam, ao terminar as atividades, tirar foto e manda para o privado do professor, para mim, tá certo? Então, obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, certo? E sim, lembrando também, gente, eu liberei a trilha, né? Uma trilha para que vocês possam realizar, que vai ajudar nas notas de vocês também, tá bom? Então, bom dia, bons estudos, obrigada aí pela atenção e até a próxima aula.